Bom, pessoal, então boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na nossa web aula de estágios dos cursos de licenciatura. Meu nome é Bruna, eu sou mantenedora do Polo e hoje eu vou falar para vocês os caminhos para vocês visualizarem os documentos de estágio, o que é cada documento, os prazos de entrega, tá? Essa aula está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar o link dessa gravação no nosso canal do YouTube e também por e-mail para todos os alunos que não conseguiram participar, tá? Me deem um ok aí no chat, gente, se vocês estão vendo a minha apresentação aí na tela, se vocês estão visualizando ela. Me deem um ok aí no chat, por favor. Sim? Eu vou até deixar o chat aberto aqui. Aí. Então, pessoal, durante a aula, enquanto eu for fazendo as explicações, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat ou levantar a mãozinha, tá? E aí eu paro as explicações e explico certinho a dúvida de vocês. No final, a gente também abre aí, né, a possibilidade de vocês abrirem o áudio, se vocês quiserem, tá? Para vocês falarem dúvidas, né, caso for dúvidas mais pontuais, assim, a gente vai esclarecendo aí durante a aula também, tá? Falei da minha cachorrinha, vocês vão ficar escutando um latido de fundo? Eu tô com uma filhote aqui em casa que ela está terrível. E ela vai ficar latindo aí um pedaço da aula até ela se acalmar, tá? Então, vamos lá. Então, hoje vamos falar das licenciaturas. O que eu vou falar nessa aula aqui? Eu vou abordar 6 pontos, tá? O primeiro, sobre o estágio obrigatório, a questão da carga horária, né? Dispensa docente, a carta de apresentação de estágio, onde vocês encontram essas informações, as disciplinas de estágio e prática de ensino, porque elas abrem juntas. Aí eu vou acessar aqui com prints, né, o manual do estágio e demais documentos que vocês têm dentro da disciplina, como que vocês fazem preenchimento destes documentos, calendário e prazos, e no final fale com a tutoria, caso tiver alguma dúvida pontual ali, né, do seu tutor, os nossos contatos também, o que a gente puder ajudar vocês nas dúvidas, tá? Então, pessoal, a gente entra aqui nessa primeira parte dessa web falando sobre o estágio curricular obrigatório. Então, existe uma lei, né, a lei número 11.788, de 2008, que prevê a realização de estágio obrigatório para todos os cursos de licenciatura, tá? E aí, essa carga horária vai depender do curso. Então, ela pode flutuar entre 100, 150 ou 200 horas, dependendo da matriz curricular do aluno, tá? Junto com a disciplina de estágio, abre também a disciplina de prática de ensino, no mesmo nível do estágio. Então, vocês vão visualizar lá, se você tem um estágio do ensino fundamental aberto, você vai ter a prática de ensino do ensino fundamental, tá? O que é importante falar da prática de ensino? Ela abre junto com o estágio, mas elas são disciplinas independentes, mas uma complementa a outra na questão de conteúdo, tá? Por que o estágio é importante? Justamente para o aluno ter essa vivência, né, presencial no ambiente escolar, né, e pedagógico, ter contato com outros professores, com a direção escolar, com alunos, com pais de alunos, justamente para ele perceber ali como vai ser a parte profissional dele, né, e ter um pouquinho de experiência depois de formado, tá? Você quer falar alguma coisa, Pablo? Você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Não? Posso continuar? Bom, então vamos lá. Então, pessoal, o estágio é obrigatório, tá? Aonde que vocês vão estagiar? Em escolas regulares, públicas ou privadas, tá? Então, quais são esses objetivos do meu estágio obrigatório? Articular teoria e prática pedagógica. Então, tudo que vocês estão estudando na faculdade, vocês vão conseguir visualizar na prática como que isso funciona dentro da escola. Assumir uma postura crítica e ética, executar projetos educativos seguindo as diretrizes oficiais da escola, elaborar relatórios sobre o seu estágio, propor melhorias. Então, o estágio de vocês, pessoal, é um estágio de observação, tá? Ele pode acontecer como regência também, se a escola ou o professor supervisor te der essa liberdade, tá? Vocês podem, por exemplo, propor projetos pedagógicos dentro da escola, juntamente com o professor, aplicar esses projetos. Então, para o aluno é muito importante, né? Vocês podem somente observar, como vocês podem também atuar em projetos pedagógicos, lógico, supervisionados aí pelo professor, que vai estar junto com você,
né, e autorizados aí pela escola, tá? Então, é muito bacana vocês terem essa vivência, isso vai preparar vocês como profissional depois que vocês estiverem formados, tá? Quantas horas eu devo realizar, tá? Então, vamos lá. Cada estágio depende da matriz curricular. Então, eu posso ter estágios de 100 horas, 150 e 200 horas. Ah, meu estágio é de 100 horas, por exemplo. Eu preciso fazer quantas horas na escola? 100 horas, tá? Como que eu vou fazer essas 100 horas de estágio? Eu preciso dividir essas 100 horas em, no máximo, 6 horas diárias, tá? Ou 30 horas semanais. Existe também a lei do estágio, né, que ela limita a carga horária do estágio para, no máximo, 6 horas diárias ou 30 semanais, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Verificar a quantidade de horas que o seu estágio está pedindo, verificar na sua rotina o quanto você consegue fazer de estágio por dia, né? Procurar a escola, escolher uma escola. É o aluno que vai a campo escolher a escola, tá? Por que é o aluno que vai a campo? Porque o aluno vê lá a escola, às vezes ele já tem um contato dentro da escola, um amigo que é professor, enfim, ou uma escola próximo de casa ou do trabalho, para facilitar na logística e da locomoção, porque você vai ter que fazer esse estágio presencial lá na escola. Então, é o aluno que vai a campo, escolhe a escola, entre em contato com a escola e fala que está fazendo estágio, tem todos os documentos aqui que eu vou explicar, tá? Quando que o aluno tem que fazer estágio? Na vigência da disciplina. Então, vamos lá, essa disciplina que vocês estão agora, ela é uma disciplina semestral. Então, ela abriu no dia 1º de fevereiro e ela fecha no dia 30 de junho. Mas eu posso fazer meu estágio até 30 de junho? Não, existem prazos, tá? Então, você precisa se atentar aos prazos, eu vou falar aqui também, para vocês poderem fazer essa continha. Ah, então eu vou começar meu estágio hoje, eu tenho 100 horas, se eu conseguir fazer 30 horas semanais aí, né, sei lá, em um mês e meio, eu termino meu estágio. Então, é essa conta, mais ou menos, que vocês têm que fazer, de acordo com a rotina aí de trabalho, enfim, que vocês conseguem fazer o estágio, tá? Aí, pessoal, existe uma resolução do CNE, essa resolução é de 2002, que propõe uma dispensa de 50% da carga horária para professores, né, que estão fazendo estágio, já são docentes. Então, imagina que eu estou na escola, eu já sou professora e estou fazendo a minha segunda licenciatura. Então, eu vou ter que fazer estágio, mas eu vou fazer as minhas 100 horas? Não, você vai fazer 50 horas, se você já for docente. Então, é necessário que o aluno já esteja dando aula dentro da escola, seja docente, né, do ensino regular básico, independente do nível, você pode ser docente do infantil, do fundamental ou do médio. Existe uma declaração de docência dentro da disciplina do Blackboard que você pode, né, pedir para a escola preencher para você, e aí você vai ter esse benefício, tá? Você precisa realizar, então, metade da carga horária que está proposto no seu estágio, se você já for professor, tá? O que o aluno precisa entregar para comprovação dessa dispensa docente? A declaração de docência, que está dentro da disciplina, e o holerite do mês vigente ou do mês anterior. Por que o holerite? Né? O meu tutor quer saber lá quanto eu ganho? Não, gente, não tem a ver com isso, tá? Tem a ver com a comprovação de vínculo, tá? Porque o aluno, né, o aluno que dá aula na escola, ele é contratado pela escola. Então, ele tem um vínculo, né? Ele recebe por isso. Então, o holerite é para comprovação de vínculo, tá? Então, ele tem que ser entregue junto com a declaração de docência para provar mesmo que você é professor já daquela escola, tá? E aí, pessoal, então, quantas horas de estágio eu preciso fazer, tá? Eu coloquei aqui, vocês vão visualizar lá, entrou mais uma aluna, deixa eu ver se eu consegui fazer ela entrar aqui. Ah, acho que ela não entrou. Tá. Entrou. Oi, Ingrid, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Aí, pessoal, dentro da disciplina de estágio, você vai ver lá que tem uma carta de apresentação. Só que o modelo dessa carta, o aluno precisa imprimir e preencher os campos à mão, nome, RGM e tal. Tem um acesso dentro da área do aluno que essa carta vem pronta, preenchida, inclusive com a carga horária que você precisa cumprir. Então, a gente do Polo está orientando que o aluno baixe essa carta por este acesso. Aonde está isso? Então, dentro da área do aluno, vou até ver na minha guia aqui, ó. Dentro da área do aluno, emissão de documentos, carta de estágio,
certo? Você vai selecionar o estágio, vai ter um só, que é aquele que você está matriculado esse semestre, e aí você vai fazer a emissão da carta. Essa carta já vem toda preenchida, com o seu nome, com o seu RGM, com a carga horária que você precisa estagiar. Então, esse é o primeiro documento que você tem que imprimir e levar até a escola que você escolheu fazer o estágio, tá? Então, você vai imprimir porque a carta de apresentação ela vai falar tudo, que você é um aluno regularmente matriculado, vai dar os seus dados, vai falar sobre a carga horária, e aí você tem esse documento prontinho dentro da área do aluno, tá? Emitam esse documento neste canal aqui que eu estou falando, porque dentro da disciplina ele não está completo, ele é só um modelo que o aluno tem que preencher à mão, e aí pode gerar dúvidas aí em vocês, tá? Então, dentro lá da área do aluno, emissão de documentos, carta de estágio, gerar a carta, você vai ter esse documento prontinho, tá? Aí, com esse documento em mãos, procure a escola. Aí a escola vai pedir outros documentos. Aí sim que a gente parte aí para os outros documentos de estágio, tá? Então, dentro da disciplina de estágio, essa é um print, né, de uma disciplina aqui do Blackboard, né, de um aluno nosso. Então, ela é uma semestral, então vocês vão procurar ela em graduação EAD, traço fevereiro/junho 2025. Lembra que eu falei no início que a prática de ensino é no mesmo nível do estágio? Então, vocês vão visualizar a disciplina de estágio e uma disciplina de prática, sempre com o mesmo nome, tá? Porque elas são complementares. Eu vou explicar mais sobre a disciplina de estágio. A prática de ensino, para vocês saberem que tipo de disciplina que é, ela também é uma semestral, e geralmente ela tem 4 unidades de estudo e o aluno precisa fazer uma atividade reflexiva para cada unidade. E aí vai ter essa orientação. Geralmente, o aluno precisa fazer uma reflexão de um conteúdo que está proposto na unidade, né? Desenvolver um texto nas normas da BNT, com referência bibliográfica, e fazer a entrega, tá? Até o dia 2/6, tá? Então, é um texto que vocês precisam fazer na prática de ensino. Todas as orientações estão dentro da disciplina, tá? Eu não vou me atentar muito aqui na prática, mas é importantíssimo que vocês entrem lá, leiam os avisos do tutor, verifiquem lá os conteúdos, vai ter as orientações do que é para fazer, como vai ser pontuado, o que vai ser corrigido em cada prática, né, em cada atividade reflexiva. Então, todas as orientações estão lá, ok? E aí, pessoal, para ser aprovado no estágio, o que eu preciso? É só eu ir lá na escola e fazer as horas que eu preciso? Não, existem 4 documentos. Para você ser aprovado no estágio, os 4 têm que estar deferidos. O que significa isso? Entregues e validados pelo seu tutor. Então, quais são esses documentos? O termo de compromisso do estágio, que é o primeiro, que é o que eu vou falar mais, porque a gente está com um processo novo muito bacana, automatizado pela universidade. Depois, a ficha de acompanhamento de estágio, que é onde você vai colocar as suas horas, a ficha de avaliação, que o seu supervisor vai te avaliar, e o relatório. Então, são 4 documentos que você precisa entregar para ser aprovado. Não só entregar, tá, pessoal? Entregar, ficar no verdinho lá como satisfatório para poder ser aprovado no estágio, tá? E aí, para quem é docente, a entrega da declaração de docência, juntamente com o Lerite, de acordo lá com as especificações da disciplina, tá? Aí a gente vai falar bastante do TCE, né, que é o termo de compromisso de estágio, porque ele é o primeiro documento que vocês vão ter que fazer para poder iniciar o estágio, tá? Dentro da disciplina, no item documentos e manuais, vocês vão ver manual de estágio, apólice de seguros. Lembra que eu falei que existe um modelo na disciplina de carta? Tá aqui, ó. Porque esse modelo vocês têm que preencher à mão. Lá na área do aluno, ele já está completo, tá? O modelo da declaração de docência, um tutorial de como você vai abrir aí, fazer o seu termo de compromisso de estágio, a ficha de acompanhamento, a ficha de avaliação e o roteiro, tá? Então, todos os documentos estão aqui. Pessoal, esses que são tipo pastinha, tem vários documentos aqui dentro, tá? Importante que vocês façam a leitura do manual de estágio, lá está explicado todas as orientações. E aí, quando vocês forem acessar tipo a pólice ou carta de apresentação, vocês vão ver que ele está separado por bandeiras, tá? A nossa bandeira é a Unifran, tá? Então, do nosso polo é a Universidade de Franca. Então, sempre se orientem pela Unifran, tá? Está tudo lá na disciplina de vocês, tá? Inclusive, essa aula e todos esses prints, eu também tirei lá dos acessos que vocês têm, tá? Dentro da área do aluno e do Blackboard. Então, o primeiro passo é eu fazer o meu termo de compromisso de estágio, que a gente chama de sigla de TCE, tá? O termo de compromisso de estágio, pessoal, ele está 100% automatizado pela universidade, então é um processo muito intuitivo, muito bacana,
né, que vai ajudar vocês aí nesse preenchimento, porque antes o preenchimento era feito no Word, aí você tinha que validar todas as informações, pegar a assinatura, entregar na CA. Se uma ou outra informação tivesse errado, esse CA voltava. Então, agora, como ele está automatizado, assim que você solicitar ele, né, ele vai ser enviado para assinaturas e você vai ter ele até com um tempo hábil aí de prazo mais rápido, tá? Então, aonde que eu solicito o meu termo de compromisso de estágio? Dentro da CA Online, na área do aluno, vai ter um item novo ali, solicitação de termo de estágio. Quando você clica neste termo, ele vai vir aqui várias informações para você preencher. Então, vai vir informações do aluno, da empresa onde você vai estagiar, que no caso é a escola. Então, antes de preencher esse termo, você já precisa ter todas essas informações, tá? CNPJ da escola, nome do responsável, telefone, código do INEP da escola, as suas informações como aluno já vêm preenchidas, coordenador do curso, tudo que é da universidade já vem preenchido. Aí você vai colocar os dias e os horários seus do estágio. Depois que você finalizar todo esse preenchimento é online, é ali na área do aluno, tá? Finalizou o preenchimento, pessoal, esse documento ele vai por e-mail para o seu supervisor assinar. Quem é o supervisor? É o seu professor que vai te orientar na escola. Por exemplo, eu vou fazer estágio de artes, então quem vai me supervisionar é um professor de artes da escola. Eu vou fazer estágio, meu curso é de história, então o professor de história da escola vai ser o seu supervisor. Geralmente é o professor da matéria mesmo que o aluno está estagiando, que é responsável pelo estagiário, que é esse professor que vocês vão acompanhar, tá? Então, os dados do supervisor você também tem que colocar no TCE. Nome dele, CPF, e-mail, tá? Então, tudo isso vocês precisam fazer esse preenchimento dentro do CA. E aí, ao final desse preenchimento, esse documento ele é encaminhado para o e-mail do supervisor assinar essa assinatura digital. Vem direto de um programa, o supervisor vai olhar, clicar, assinou. Depois esse documento vai para o aluno, tudo isso por e-mail. E aí o aluno vai clicar lá, vai assinar, vai estar assinado. Depois esse documento volta para a universidade finalizar e te disponibilizar esse documento, tá? Então, é importante, quando vocês finalizarem esse processo de colocação dos dados, avisar o seu supervisor que vai chegar um e-mail para ele assinar, porque muitas vezes o supervisor não vê e fica atrasando esse termo, tá? Então, assim que você mandar esse termo via CA, verificar certinho, avisar o seu supervisor para ele ficar de olho no e-mail dele, que vai chegar lá para ele assinar, tá? Peraí que eu estou vendo que a Samira colocou algumas dúvidas, vamos ver. A Samira perguntou: o meu EDP teria que fazer em 2 escolas, porém não é possível abrir 2 TCEs em uma mesma escola. Vou acompanhar 2 professores, também não tem espaço para preencher os dados dele. Samira, você tem que fazer um, depois você vai fazer outro, tá? Não dá para você, no mesmo termo, fazer para 2 estágios diferentes, tá? Então, você tem que ir lá, fazer um termo de uma escola. A hora que esse termo for assinado e validado, você entrar e fazer outro, tá? Como você vai ter 2 estágios ao mesmo tempo, não pode ser no mesmo horário. E vamos lembrar que tem que ser 6 horas diárias o máximo, tá? Pela lei do estágio. Então, você teria que fazer 3 horas numa escola, mesmo que for na mesma escola, mas em níveis diferentes. Vamos colocar aí que você vai fazer ensino infantil e fundamental. Estou dando um exemplo, tá? Não sei se é esse. Mas eu vou fazer na mesma escola. Tudo bem. Máximo é 6 horas diárias. Então, você vai ficar 3 horas no infantil, 3 horas no fundamental. E aí, você vai fazer um termo para cada. São 2 disciplinas diferentes. Cada uma você precisa entregar o termo dentro da disciplina. Certo? Se ficou alguma dúvida, você me avisa. Aí você perguntou: essa aprovação é somente por e-mail? Sim, não é aprovação, é assinatura, tá? Por quê? Porque esse novo processo ele é totalmente automatizado. O professor não vai precisar assinar, carimbar, depois o aluno escanear, mandar via CA. Não, essa assinatura já vem com uma assinatura digital. Então, a faculdade vai fazer uma assinatura digital para o aluno, vai fazer uma assinatura digital para o supervisor e vai enviar esse e-mail para vocês darem um clique lá para assinarem mesmo. Então, o supervisor ele vai ter que assinar o documento e esse documento ele vem por e-mail, tá? É uma plataforma que chama Abaris, é uma plataforma de assinatura eletrônica. Então, a universidade vai encaminhar este e-mail para o seu supervisor assinar
Depois que ele assinar, vai ser encaminhado para você assinar como aluna no seu e-mail, e depois esse documento fica disponível para você baixar ele. Então, quando você baixar o seu termo, ele vai vir com todos os dados que você preencheu e com as assinaturas eletrônicas no final, do seu supervisor, sua e da faculdade. Aí sim, esse termo está completo, assinado, tudo certinho, tá? Era isso, Samira, sua dúvida? Quer falar? É assim, na verdade, os meus estágios são DPs, né, do semestre passado, e aí eu tenho dos anos iniciais e um do ensino fundamental, né, que daí eram 100 horas para cada um, totalizando 200 horas. Só que numa mesma escola, que seria do infantil, eu vou acompanhar 2 professores diferentes, só que um tem 2 aulas num dia da semana e o outro tem outras 2 aulas. E aí tem a segunda escola, que seria dos anos iniciais, né? E minha dúvida era justamente essa: se eu conseguiria preencher no mesmo TCE, né, de uma escola só, as assinaturas e os dados desses 2 professores, porque é um estágio só, eu apenas vou acompanhar 2 pessoas diferentes, né? Entendi. Neste caso, o que você vai fazer? Você vai ter que eleger um supervisor. Conversa com a escola, geralmente o que você ficar mais tempo. Porque não tem como 2 supervisores assinarem, mesmo que você acompanhe mais de um professor, no caso da educação infantil, né? Então, Sim. você tem que pergunta para a escola qual deles vai ser o responsável para assinar o seu termo. E aí veja o supervisor que fica mais disponível na escola, que vai ser mais fácil dele assinar, ou que você fica com a maior carga horária com ele. Porque 2 não é possível assinar, vai ser um só mesmo, tá bom? Ah, tá joia. Obrigada. E aí, eu acho que eu interpretei mal quando foi falado na outra live que poderia também ser assinado manualmente o TCE. Por isso que eu estou, na verdade, esperando chegar essa aprovação aqui para mim, para poder reenviar, né, na plataforma. Então, não, é somente por e-mail. Isso, porque era assim, Samira, até umas 2 semanas atrás, o processo que tinha era essa, assinatura manual, Sim. carimbava, mandava via CA, aí a faculdade só que assinava digitalmente e esse documento voltava. Esse processo não existe mais, agora é só esse aí novo, entendeu? Este Sim. processo que eu estou falando, ele existe desde o dia. Foi falado para nós numa web no dia, acho que foi no dia 15 de fevereiro. Então, é um processo recente, tá? Então, provavelmente, se você entrou em contato com a gente antes disso, se você olhar até na sua disciplina, os primeiros avisos do tutor estavam informando isso, assinatura manual, né, ICA online e tal. Mas como a gente teve essa novidade aí da automatização do TCE, não é mais dessa forma. Então, agora é tudo automatizado do jeito que eu estou explicando. Até que a gente, né, pensou de fazer essa live justamente para explicar melhor esse processo. Porque aí agora você vai colocar todos os dados no CA online, e aí essas assinaturas vão para o supervisor e para o aluno de forma digital. Então, você não vai assinar nada manualmente mais, tá bom? Joia. E só mais uma dúvida. No caso, como eu ainda estava nessa questão do professor assinar manualmente, esse e-mail já tenha chego e por acaso foi excluído, tal, tem como ele pegar de volta esse e-mail e assinar ou ser reenviado? Então, não sei te dizer, porque assim, como é um envio do setor de estágio diretamente para o supervisor, não recebi esse e-mail. A gente orienta que ele veja no spam, na lixeira, se o e-mail está cheio, aí não vai receber. Então, o ideal é quando você faz o pedido na SEAC, nesse processo novo, você já fez nesse processo novo? Não, eu tinha feito na semana anterior, e é justamente por isso que eu estou esperando para assinar, porque ainda não tá como em análise ainda. Entendi. Ó, para eu ver a Aí a situação. moça orientou para entrar na live e perguntar, justamente por causa disso, que se chegou por acaso um e-mail para eles e foi excluído ou se perdeu, aí vai, tipo assim, passar da data de assinatura, né? Se faz porque assim, ó, quando você faz pela CA o preenchimento lá na automação, geralmente já vai para o supervisor e para o aluno 1 ou 2 dias depois. O Aí meu esse, não chegou. então, quando que você fez? Você lembra? Eu fiz sexta-feira passada, quinta ou Foi dia sexta-feira. 21 ou na Isso, anterior ainda? é.
Tá, então, se for na sexta-feira, hoje é segunda, aguarda mais uns dias, porque final de semana, esse envio de e-mails não acontece no final de semana, porque o setor valida seus dados para depois encaminhar os e-mails, entendeu? Certo. Então, se você enviou na sexta-feira, aguarda aí mais uns 2 dias, para você receber no seu e-mail. Se você não tiver recebido, o que você pode fazer, dentro do aplicativo Duda, tem um teleatendimento, e lá você fala direto com o consultor da universidade, porque eles conseguem ver aonde está o processo. Se está no núcleo de estágio, se já foi enviado os e-mails. A gente do Polo, a gente não consegue visualizar isso, tá? O que eu visualizo na área do aluno é o número do protocolo e se está em análise ou não, o status. Eu não consigo ver aonde está o processo, entendeu? Sim. Mas o consultor, ele consegue, o consultor da universidade, ele consegue. Então, dentro lá do Duda, no teleatendimento, quando você acessa, ele pode informar onde está, se está no núcleo de estágio, se foi enviado para o aluno, ou aguardando a assinatura do supervisor, ou se esse e-mail voltou. Então, eles conseguem visualizar por lá, tá bom? Aham, tá bom. Obrigada. Nada. O Evandro falou, eu já enviei no CA, está como pendente, agora fiquei preocupado. Eu fiz o documento antigo, com assinatura e até carimbo, no meu caso está igual. Para quem entregou no formato antigo, Evandro, é para assinar normalmente, tá? O prazo continua, só precisa saber quando foi, se faz muito tempo, se está em atraso ou não. Dentro lá do seu CA online, entra lá, consulte suas solicitações, dá para ver se está pendente, se está concluído, se está em atraso, tá? Foi em 20/2? Foi essa semana, então. Então tá no prazo ainda. 20 foi quinta, né? Quinta-feira? Acho que foi isso. Qual é o prazo, gente? De 7 a 10 dias, tá? Então, acompanhe lá, Evandro. Se tiver qualquer dúvida, se você mandou pelo processo antigo, eu consigo acesso para ver onde ele está, qual setor ele está. Mas esse processo novo eu não consigo ver. Mas manda no WhatsApp amanhã, que eu dou uma olhadinha para você, né? Posso te orientar aí com mais propriedade, tá bom? A Ingrid, boa noite. Eu comecei este ano a faculdade, acho que não é o meu caso, estágio no momento é que eu cheguei do trabalho e já entrei direto. Oi, Ingrid. A gente está falando de estágio obrigatório. Se você está no primeiro semestre, talvez você não tenha. Tem algumas grades mais atualizadas, se eu não me engano, para o curso de História, que já tem estágio a partir do primeiro semestre. Não sei se é o seu caso. Mas você pode olhar lá no seu histórico ou lá no seu Blackboard se você tem essa disciplina aberta ou não. Se você não tem, você pode ficar e ver as orientações, mas talvez quando você for fazer o estágio tenha atualização aí, né? Não seja essas mesmas informações, tá bom? Mas você pode ficar, e aí se você tiver alguma dúvida também, de repente você já vai me perguntando aqui, tá bom? Bom, pessoal, então essa questão do processo novo do TCE é esse agora, tá? Você, o Evandro que enviou no antigo, ou a Samira que já solicitou e está com dúvida aonde está esse processo, depois entre em contato lá no Polo, a gente consegue, né, orientar com mais propriedade, olhando mesmo no RGM de vocês e vendo onde, né, qual orientação que a gente pode passar para vocês, tá? E aí, esse termo novo, só para você entender, como é que funciona então, né? Eu preencho tudo lá na CA Online, e essas assinaturas vão lá para mim, para o meu supervisor, e depois para a universidade. Depois que todo mundo assina, ele é disponibilizado, e eu preciso baixar esse documento e entregar lá dentro da minha disciplina do Blackboard, tá? Então, pessoal, todo mundo que vai fazer esse processo de CA, né, de TCE, precisa entregar, mesmo assim, lá dentro do Blackboard, dentro da disciplina, tá? Tendo o CA deferido, assinado, esse documento ele não vai automaticamente para a disciplina, é o aluno que tem que incluir lá na disciplina. Então, eu estou com o meu documento, meu termo de compromisso, todo assinado, preenchido certinho, ele está em PDF, né, vai estar no formato digital, você tem que entregar ele dentro da sua disciplina de estágio, tá? Para ter ele como deferido lá, satisfatório pelo tutor, tá bom? Às vezes o aluno fala, mas já entreguei na CA, tá certo. Não, tem que entregar na disciplina, tá? Fale, Samira, pode falar. O semestre passado também, na questão
dos dias de estágio, a gente poderia colocar desde o primeiro dia, né, que é aberto o estágio, se a gente já tivesse encontrado a escola, até o último dia de estágio, que nesse semestre, no caso, é até dia 9 de junho, que, né, vai dar o prazo, mais ou menos. Foi o que eu coloquei no primeiro estágio. Então, independente se eu vou acabar antes desse estágio, eu posso colocar a data estendida, né, até o dia 9. Pode. O ideal é você colocar certinho mesmo, porque senão vai passar, né, da sua carga horária. Quanto você tem que fazer de carga horária? Então, 200 horas. No caso, seria 100 para o infantil e 100 para os anos iniciais, correto? Não sei, precisava ver na sua disciplina, porque tem disciplina que é de 100, 150 e 200. É exatamente 200. É o mesmo do semestre passado, que estava escrito 200 também, era 100 para cada um. Tá, então tudo bem. Você pode, vamos lembrar, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, ou fazer um, depois fazer outro, nesse Sim, período aí, do dia 1º de fevereiro, então o termo tem que sim. estar lá, a partir de 1º de fevereiro, Uhum. até, por exemplo, pode pôr 9 de junho, mas aí vai dar mais que 100 horas, entendeu? Quantas horas você vai fazer na semana? Então, exatamente, 6 horas por dia, né? E eu ia intercalar as duas escolas, até dar esse valor, mas o semestre passado não deu nenhum problema quanto a isso, né? Por isso a minha dúvida se eu Entendi. poderia colocar a data estendida até dia 9, independente se eu vou acabar antes ou não, porque tinha uma outra forma de preenchimento, né? Uhum. Não, eu acho que não vai dar problema, né? Eu acho que não. Mas é que geralmente o aluno coloca certinho lá, né? Né? Depois que o Aham, aluno termina, ele não volta para a escola, né? Ele aham. termina tudo, né? Mas eu acredito que não dê problema, não. Caso tiver alguma outra orientação, né? O CA mesmo vai te responder lá quando ele avaliar o termo, tá? Se ele falar, não, você tem que pôr exatamente a carga horária, por exemplo. Eu Aham. desconheço esse tipo de resposta, mas pode acontecer. Como o processo mudou, né? A gente também do polo é novo para nós. Então a gente depende dessas informações de conforme elas forem acontecendo também, porque o processo é novo, a gente teve uma orientação via web, né? Igual a gente está tendo aqui, mas Sim. ainda ficaram dúvidas, porque os alunos iam começar a fazer esses pedidos, né? Então, podia, por exemplo, dar algum tipo de erro, essa questão que você questionou da assinatura, se de repente eu excluí o e-mail, se manda de novo. Então, tudo isso é novo para nós também. A gente ainda tem que ir atrás dessas informações. Mas aí, essas que eu estou te passando é que eu tenho certeza, tá? Eu acredito que não vai dar problema, mas acompanhe na CA, porque é um processo novo, a gente fala, né? Tenho certeza, e daqui a pouco te orientam a outra carga horária, né? Uma carga horária específica do estágio. Então, é importante ficar atento, tá? Tá joia, obrigada. De nada. Aí, pessoal, todo esse tutorial de que eu vou precisar preencher, quais são os dados que eu vou precisar pegar na escola, tá? Dentro da área do aluno existe um tutorial, esse tutorial ele fica assim, ó, tá? Eu coloquei um print aí para vocês. Para vocês podem imprimir, salvar em PDF, porque quando vocês forem para a escola, pegar esses dados, né, da escola, do supervisor, porque aí você vai ter que preencher isso na CA, tá? E é importante você estar já com esses dados na mão para você poder finalizar esse processo de preenchimento, tá? Como vocês vão estar na área do aluno, vocês sabem que ela tem um limite de tempo ali. Então, se o aluno abre o processo, começa o preenchimento, esqueci o outro dado, e demora para fazer esse preenchimento ali, geralmente ele pode dar algum erro. Então, o que a gente orienta o aluno? Já esteja com os dados em mãos. Foi uma aluna lá no polo, a gente preencheu com ela, em 10 minutos ela preencheu e deu tudo certo, tá? Já teve uma outra aluna que ela ficou procurando as informações, aí demorou mais ou menos uns 20, 25 minutos de preenchimento, ele deu esse erro. Deu erro, o que a gente faz? Fecha tudo, abre de novo e preenche novamente, tá? Então, se esse processo novo for um pouquinho demorado, nessa questão de você ficar procurando as informações, pode ser que dê algum erro, tá? Foi o que a gente observou dos alunos que foram até lá no polo fazer o preenchimento com a gente, tá? Então, já fica com os dados todos em mãos, abre a CA, preenche, rapidinho vocês conseguem finalizar ali e aguardar a análise, né, e as assinaturas, tá bom? Aí eu vou entrar no outro documento de estágio, que é a ficha de acompanhamento, tá? Quando vocês visualizarem, ela vai ficar dessa forma, ela é um Excel, tá? E aí você baixa essa planilha, você faz o preenchimento conforme você for fazendo o estágio, tá?
Então, vocês vão ver aqui que existe um cabeçalho, aluno, concedente, quem é? O nome da escola, início e término do estágio, seu RGM, a data que você começou a preencher. Então, a data de início tem que bater aqui, tá, gente? Essa data com essa data aqui, o curso e a disciplina, tá? O nome da disciplina, vocês têm ela, o nome completo dela dentro do Blackboard, tá? Coloque aqui. Então, vou colocar a data, o meu horário de entrada, o meu horário de saída. Essa coluna que está 00 aqui, gente, ela vai somando automaticamente as horas dessa coluna e dessa aqui embaixo, ó. Então, essa aqui é automático, a gente não consegue fazer nenhuma alteração. É só você colocar a data, horário de entrada, horário de saída, automaticamente ela vai fazer essa soma. Aí aqui você assina, faz uma rúbrica, e o seu supervisor aqui também, em todos os dias que você colocar, desse lado e desse lado, tá? O estagiário assina, que no caso é vocês, como aluno. O responsável do supervisor coloca aqui também o nome completo, CPF, a assinatura do supervisor e carimbo do supervisor. Ah, mas o meu supervisor não tem carimbo. Então, coloque o carimbo da escola. Para ser válido o carimbo do supervisor, o carimbo tem que ter nome e CPF, ser o mesmo que está aqui, tá? Se o supervisor não tem carimbo, o pessoal não precisa o supervisor fazer um carimbo. Pode carimbar com o carimbo da escola, tá bom? Você levantou a mão, Samira? Pode falar. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, acho que eu bati aqui sem querer. Desculpa. Imagina. Então, pessoal, vocês vão visualizar uma planilha dessa. Ah, mas nossa, eu vou fazer 200 horas, minhas 200 horas não vai caber aqui. Então, você faz mais uma folha, tá? Todas as folhas têm que estar rubricadas por você, pelo responsável, e estar com todas as assinaturas aqui embaixo, todos os dados aqui, tá? Qual que é a orientação? Ah, eu vou ficar de manhã, vou ter um intervalo, vou sair à tarde. Ah, eu vou ficar das 7 às 11 na escola. Mas tem um intervalo nesse período, não tem importância. Pode colocar a entrada às 7 e sair das 11, tá? A não ser que a escola oriente que você não conte os intervalos, tá bom? E aí você não precisa, né? Faz certinho aqui sem contar os intervalos, tá bom? E aí faz quantas folhas vocês precisarem, tá? No meu caso, eu fiz o ano passado, acho que eu usei 2 folhas e eu fiz 200 horas, tá? Então, às vezes, para quem vai fazer 100 ou 150 horas, uma folha talvez seja suficiente, tá bom? Aí, pessoal, o seu supervisor vai ter que avaliar vocês, tá? Então, no caso, essa ficha de avaliação aqui, ela pode ser impressa do jeito que ela está aqui. O supervisor, ele vai preencher a caneta. Então, você vai preencher esse cabeçalho aqui, aluno, RGM, curso, né? Essa data que o supervisor pode preencher, a instituição é Unifran, vamos lembrar, tá? Aí o seu supervisor vai colocar suas notas referentes aqui a cada item, a cada critério, vai somar a sua nota aqui embaixo e vai colocar aqui os dados dele também, tá? Supervisor, assinatura e carimbo, certo? Isso aqui vocês vão ver que ele está em Word, então você também pode fazer ele digitado, se você quiser, tá? Geralmente aqui pode ser digitado e aqui a avaliação, nota do supervisor é a caneta, certo? Eu esqueci de falar, mas na outra ficha, nessa ficha anterior aqui, é tudo digitado, tá? Não pode ser preenchido à mão, tá? Justamente porque a planilha faz o cálculo de horas automático. Então, preenche tudo e depois você coleta as assinaturas, tá? Na ficha de acompanhamento. Já na ficha de avaliação, você pode preencher aqui no Word, e aqui a avaliação pode ser a caneta, tá, gente? E a somatória aqui também. Então, beleza, falei do TCE, falei da ficha de acompanhamento, falei da ficha de avaliação, e agora a gente vai para o relatório, tá? O relatório, ele é um item obrigatório, tá? Que é onde você vai juntar tudo que você viu no seu estágio, vai falar sobre a escola, vai falar sobre alguns focos ali de observação que você teve, vai usar algumas referências que você já estudou, depois vai colocar as referências bibliográficas que você utilizou no relatório. Então, o relatório é muito importante, ele faz um fechamento de tudo que o aluno fez no estágio, é obrigatório, tá? Dentro da disciplina existe um roteiro. Neste roteiro, a hora que vocês baixarem, ele já vai estar no formatinho do Word, já vai ter lá o que vocês precisam escrever. É só vocês irem mantendo aquele documento, né? Não formatar ele de novo e irem escrevendo o relatório. Qual que é a orientação minha como coordenadora do polo?
já comece a escrever o relatório enquanto você está na escola, porque vai pedir algumas coisas da escola, estrutura, número de salas, por exemplo, para você descrever o que tem na escola, um histórico da escola. Então, enquanto você está na escola, você consegue pegar esses dados, né? Depois, se você for escrever o relatório, depois que você já saiu da escola, você vai ter que retornar à escola ou retornar ao contato para ter essas informações. Além do que também, pessoal, durante o processo de prática do estágio, essas informações ficam mais vivas, então você consegue escrever melhor, tá? Então, comece já o relatório conforme vocês forem fazendo as horas, porque vai ficar mais fácil vocês escreverem, tá bom? Aí eu fiz aonde que eu entrego, tá? Lá a entrega de documentos dentro da disciplina vai ter um item para cada entrega. Então, vai ter um item específico da ficha de avaliação, aqui vai ter um prazo, explicar o que é, ficha de acompanhamento de estágio, o relatório, o termo de compromisso. Lembra que eu falei que depois vocês fizerem tudo lá na CA, tem que baixar o termo de compromisso e entregar na disciplina. Ele não vem automático, precisa entregar ele aqui, tá? Assim que vocês clicarem no item de entrega, ele abre aqui como iniciar tentativa 1 e vai abrir para você anexar o documento, tá? Verifiquem dentro da disciplina qual é o formato deste documento. Geralmente eles pedem em PDF, tá? Tanto o relatório quanto ficha de acompanhamento, avaliação, porque, por exemplo, a de avaliação você vai ter que imprimir e coletar assinaturas. Então, na hora que você escanear, ela vai estar em PDF. Ficha de acompanhamento também. O relatório vocês vão escrever em Word, mas vocês podem salvar ele em PDF, tá? E o TCE, ele já vai vir, provavelmente ele vem já em PDF, porque ele já vem como um documento digital, certo? E aí, pessoal, entreguei tudo, o que que a gente tem que fazer? Até não está aqui, mas olhar lá no boletim de notas, acompanhar a correção. Porque o aluno às vezes entrega, esquece, entregou, ufa, entreguei. Aí ele não vê mais. Então, pode ser que se tiver algum erro em algum documento, faltou alguma assinatura ou alguma informação importante, o seu tutor pode dar como insatisfatório, aí vai ter lá o porquê que está insatisfatório para você poder corrigir, tá? Não deixem para o último dia também, porque às vezes se você entregou no último dia e o seu tutor propor uma correção, você não tem tempo hábil para corrigir, tá? Então, tentem entregar aí com um tempinho de antecedência para que o tutor possa corrigir, vocês acompanharem essa correção. Ah, Bruna, não consegui, entreguei no último prazo. E agora? Se for indeferido, continue acompanhando os avisos da disciplina, porque geralmente o tutor ele dá uma segunda chance lá para os alunos entregarem, num prazo bem específico. Ele vai, tipo, abrir mais 1 ou 2 dias para você entregar novamente. Então, depois que você entregou os documentos de estágio, seja com tempo de sobra ou ali no último prazo, acompanhe até ser corrigido, para que você não perca aí nenhum prazo de correção, caso você precise, tá bom? E aí, pessoal, para onde vamos ver os dados, né, os prazos, quando que eu tenho que entregar tudo isso? Ali no Vamos Começar, que é o primeiro item dentro da disciplina, você vai ver o calendário das licenciaturas, tá? Eu printei aqui para vocês. Prazo mais importante, existe um prazo do TCE. Que prazo é esse? Esse é o prazo para eu pedir na CA. Então, vamos pensar que o TCE, o termo de compromisso de estágio, ele é um contrato entre a escola, o aluno e a universidade, certo? Então, ele é o primeiro documento que vocês precisam entregar. Se vocês forem deixando, porque tem aluno que já tem contato com a escola, começa o estágio sem formalizar o TCE, vai formalizar ele mais para o final. Se fizerem isso, corre o risco de você perder o prazo da CA. Porque se você não entregar na CA até o dia 2 de maio, você não tem tempo hábil desse documento ir para assinaturas, voltar para o aluno e ser entregue na disciplina até o prazo final, certo? Que é no dia 9 de junho. Porque a faculdade ela também tem um prazo de assinatura do seu termo. Lembra que eu falei que é de 7 a 10 dias? Então, o prazo máximo para você entregar esse termo de compromisso de estágio na CA online, estou falando na CA, hein? Não na disciplina, no dia 2 de maio. Então, o que eu oriento como polo? O TCE é a primeira coisa que vocês têm que entregar, porque a ficha de acompanhamento você vai preenchendo durante o estágio, a avaliação é só no final, o relatório você pode ir escrevendo junto também, mas o TCE é a primeira documentação que já tem que estar certa para vocês evitarem ficar presas nesse prazo aqui, tá?
Então, aí, pessoal, prestem atenção nesse cronograma, até o dia 2 de maio, termo de compromisso na CA, e todos os documentos até o dia 9 de junho, dentro da disciplina, tá? Então, pedi o meu CA lá até 2 de maio, eu preciso entregar ele dentro da disciplina também, o TCE, certo? Bom, dúvidas gerais, pessoal. O tutor coloca nos avisos, né? Sempre tem avisos com as orientações, as informações, tanto deste processo novo da CA. Os tutores também fazem webs, tá? De encontro. As webs que você não consegue participar, fica numa pastinha de gravações também, aí vocês conseguem visualizar. Então, mas é importante, se vocês puderem participar de alguma web, vocês vão ter aí o contato direto com o tutor, também podem tirar dúvidas diretamente ali com eles, tá? E aí, que mais? Fale com o seu tutor dentro da disciplina, tá? Existe ali o Fale com a Tutoria, envie uma mensagem. Pessoal, essa mensagem, ela também é automatizada. Então, o que quer dizer? Quando você clica nela, vai vir um robozinho e vai falar assim, olá, seja bem-vindo. Você tem que esperar ele te dar os próximos passos, porque às vezes o aluno veja o olá e já coloca a informação, tá? Não é dessa forma. Espera o robozinho te saudar, ele vai falar olá, tudo bem, vai confirmar seus dados, seu CPF, o seu RGM, o seu e-mail. Depois que ele confirmar, ele vai colocar uma lista de disciplinas qual disciplina você quer questionar ali, né? Mandar uma mensagem. Aí você coloca o código da disciplina, ele vai te dar esses códigos, tá? E aí, a partir do momento que ele fala assim, pronto, a partir de agora você pode escrever a sua mensagem. Você escreve a sua dúvida, tem um botãozinho lá para fazer um anexo, ele vai te perguntar isso, se você deseja anexar algum documento ou print de tela, alguma dúvida que você tenha, né, que esteja num print, você pode anexar, depois você clica em enviar. Quando que eu vou receber essa resposta, tá? Em até 48 horas no seu e-mail. Então, você vai ver um e-mail lá, tipo, tutoria, ou tutoria@Cruzeiro do Sul, e aí ele vem como uma transcrição de conversa, que você perguntou, e a mensagem do seu tutor embaixo. Ah, meu tutor não me respondeu em 48 horas. Você precisa ver se não está no spam, ou na lixeira, ou se o seu e-mail não está cheio, ou às vezes o seu e-mail tem algum sistema de segurança que não, né, que aí joga o e-mail da faculdade direto para o spam, por exemplo, que isso pode acontecer, tá, gente? Então, sempre que vocês receberem o e-mail da faculdade, coloca o remetente como confiável, porque como ele é um envio de sistema, dependendo da segurança do e-mail, às vezes o aluno não recebe mesmo, mas por uma segurança própria do e-mail, tá? Não que o tutor não tenha respondido, certo? Então, é importante vocês ficarem atentos, são detalhezinhos que às vezes fazem toda a diferença. Se o aluno está com muita dúvida e o tutor já respondeu, a hora que o aluno vê lá no spam, na lixeira, as respostas já estão lá, tá? Bom, acho que é isso que eu tinha para falar. Falei bastante. Ó, já é quase 8 horas. Coloquei todos os passo a passo aí para vocês. Sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem contatar o Polo, nos chame, tá? A gente também tem a obrigação aí de sanar as dúvidas de vocês. Às vezes é uma própria dúvida nossa, como eu falei desse processo novo. Então a gente vai galgando aí, né? Buscando essas informações junto com vocês para que a gente possa ajudá-los aí nesse percurso acadêmico, né? Até a formação de vocês, certo? Então, nosso atendimento é de segunda a sexta, das 10 às 19, e aos sábados, das 9 às 12. Deixei o atendimento aí, a maioria dos atendimentos quem faz é a Anne, mas eu também fico disponível neste número, tá? Se vocês quiserem falar especificamente comigo, é só direcionar a mensagem para mim, ou no meu e-mail também, tá? Que é o piracicabaalto2@polo.cruzeirodosul.edu.br. Certo, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou até descompartilhar a tela aqui. E agora eu abro para dúvidas gerais, caso vocês tenham aí dúvidas, caso eu não tenha falado, ou alguma questão pontual de dúvidas. Tem alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu dar uma olhada no chat. Acho que do chat eu já tinha respondido. Ufa, acho que é isso. Alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar? Querem abrir o áudio? Tudo bem? Estão por aí? Bom, pessoal, acredito que seja isso, então. Agradeço a participação de todos. Para quem
pôs dúvidas aí que eu não soube muito bem responder, procure a gente no WhatsApp amanhã com o RGM, aí a gente olha caso a caso, tá? Que aí eu acho que é mais fácil a gente orientar individualmente, né, para a gente poder saber certinho qual o processo que tá, onde que tá, para a gente poder orientar vocês. Desejo muita sorte aí do estágio, a profissão de professor é uma profissão muito especial, né? Eu sou professora também, então eu tenho um apego especial aí por essa profissão, apesar dela não ser tão valorizada aqui no nosso país, mas eu acredito muito na mudança, né, do mundo, da visão de mundo pela educação. Então, vocês tiverem a oportunidade de se formarem, serem professores e conseguirem influenciar na vida de um aluno, né, que seja em termos de conhecimento, isso vai valer muito a pena. Certo? Acho que é isso então, pessoal. Vou finalizar aqui a web, essa web é gravada, tá? Vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e a gente manda o link também por e-mail para todos. Assim, caso vocês quiserem rever alguma orientação, também fica gravado, tá bom? Muito obrigada, agradeço a participação de todos e a gente se vê na próxima web, certo? Tchau, tchau, pessoal, até.